Filhão, novamente aí, falar sobre África, as áreas de tensão ou áreas de tensões no continente africano. Lembrando a vocês o seguinte: certa feita tivemos um encontro, muitos anos, com Demetrio Magnoli. Demetrio Magnoli escreve hoje na Folha de São Paulo, mas por muitos anos, ele militou também na área pedagógica, lecionando geografia. Ele e o professor Reinaldo Scalzareto, eles lançaram alguns livros didáticos para o primeiro e segundo graus de geografia, livros muito bons. E Demetrio Magnoli também lançou alguns livros paradidáticos interessantíssimos, também para ser lido por todos. E já naquela época, uns 20 e poucos anos atrás, Demetrio falava o seguinte: estava muito preocupado, porque como os vestibulares estavam falando muito de geopolítica, parece que todos os vestibulares queriam saber tudo que acontecia historicamente em cada local. E falou: isso vai causar no professor de geografia ou mesmo no professor de história um estresse desnecessário. Por isso que nesse vídeo, que é pequeno, não vai, talvez não sei quantos minutos, mas não será tão longo assim, nós não vamos discorrer profundamente sobre cada situação dessa. Nós vamos dar um apanhado geral das áreas de tensões da África. Existem bons livros de história, bons livros de geografia, em que você poderá fazer um estudo mais minucioso de cada um deles, com os nomes e situações, ok? Muitas vezes vocês vão ver brecar aí o vídeo por questões de apagar essa pequena lousa. A lousa não ajuda muito, é muito pequena, mas vamos com calma. Então primeiro vamos vamos dar nome aos locais, para que você entenda onde ficam mais ou menos. O número 1 aqui é a Tunísia. Tunísia, que faz parte do Magrebe. Marrocos, Argélia e Tunísia, os 3 países da África francesa. O segundo país que nós vamos nominar, e depois falaremos sobre ele, é a Argélia. O terceiro país que esteve a partir de 2012 nas redes de televisão, principalmente porque praticamente foi dividido, foi o Mali. O Mali, que quando seu professor de história fala de uma rota famosa, uma rota comercial famosa, Timbuktu, uma rota que por muito tempo foi ali determinante, ali os tuaregs, os berberes faziam aquela rota ali. O número 4, Serra Leoa. Talvez você não lembre-se do nome deste país. Entretanto, você deve ter assistido um bom filme, inclusive, com o Leonardo DiCaprio, chamado Diamantes de Sangue. Aconselhamos também. O número 5 e 6 é um país, a Nigéria, que hoje, como eu já falei em alguns vídeos outrora, é o país a economia mais forte da África, país com o maior PIB africano e o país mais populoso da África, com quase 200 milhões de habitantes. O número 7, por sua vez, que está aqui, é a Somália. Somália, que também há um filme interessante para ser assistido chamado Black Hawk Down, ou Falcão Negro em Perigo. Filme que mostra quando os soldados dos Estados Unidos, ali no caso, os soldados da ONU, mas que eram americanos, tomaram uma surra homérica ali na Somália. Interessante o filme. Número 8 e 9, o Sudão, que foi outrora o Sudão foi o país de maior extensão territorial da África. O número 10 é a região que na década de 1990 ganhou manchetes: Ruanda e também Burundi. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, um filme interessante. Tem outro filme que eu não me lembro o nome agora, que é bem mais brutal do que Hotel Ruanda. Na época eu me lembro que as revistas semanais traziam os corpos, nos rios ali. Foi um massacre brutal entre Hutus e Tutsis. O número 11 e 12, por sinal, são 2 colônias, ou melhor, ex-colônias portuguesas,
Angola e Moçambique. E o número 13 é a África do Sul. Então, a partir daqui, nós começaremos a discorrer tranquilamente, sem nos aprofundarmos muito dentro de cada contexto desse, porque senão você vai ficar com um excesso de informações e não vai saber o que vai fazer com elas. Vamos dar aquele break rapidinho, estou voltando, né? Só vou apagar a lousa e já estou voltando aqui. Dando aquele retorno. Número 1. Tá, Tunísia. O que teve na Tunísia tão importante no mundo? Tivemos a chamada Primavera Árabe, ou também chamada Primavera dos Povos. E a pergunta que você faz para mim é: por que Primavera dos Povos? Porque, diferente do que se acha, nem todo muçulmano é árabe. Só para você ter noção, o iraniano não é árabe. Já aconselhei, sempre aconselho meus alunos, e também, né, fica aí a dica para todos. Existe uma série na Netflix, eu não estou recebendo nenhum jabaculê para isso, chamado El Messias, ou O Messias, que o Messias é muçulmano e é iraniano, e o iraniano não é árabe. Cuidado com isso nas provas de vestibular, o povo iraniano não é árabe. Esta revolução aqui, a Primavera Árabe ou Primavera dos Povos, ela vai ocorrer na Tunísia com o nome de Revolução de Jasmim, e ela será deflagrada em dezembro, depois do dia 18 de dezembro de 2000 e quanto, meu Deus do céu? 2010. Isso, olha a memória falhando aqui. Dezembro de 2010. Um jovem que, reclamando, ele, se não me engano, ele era feirante, reclamando da corrupção e violência da polícia tunisiana, ele, num ato realmente ali, num ato chamando atenção e desesperador, ateou fogo no próprio corpo. E aí, né, isso acabou gerando um rastilho de pólvora. E foi tão importante esta Revolução de Jasmim, que deu origem à Primavera Árabe, que nós falamos de uma palavra chamada ciberativismo. Então, a utilização das redes sociais para fazer o quê? A utilização das redes sociais para propagar essa ideia. Diferente do que se acha, a Primavera Árabe não era para a democracia. Cuidado de haver livro didático trazendo a democracia, não. Na realidade, eram os oprimidos contra os opressores. Cidadãos oprimidos, minorias oprimidas, que queriam também o seu lugar, não é, dentro do contexto dos países. Não se falava de democracia ocidental como se fala por aí em alguns livros. Não é isso. E lembrando que primavera é um termo que se usa para revoluções, para movimentos de libertação. Primavera de Praga, não é? Por exemplo, é um caso típico disso. Primavera de Praga aconteceu em 68, tá? Lá na Tchecoslováquia. Mas voltando aqui, isto aqui, essa seta que eu coloquei, significa que ela se propagou. Então, na Tunísia houve a queda do presidente lá, Ben Ali. Ele foi o primeiro a cair. E aí foi quase como um dominó. Aqui na Líbia e no Egito, que eram controlados com mão de ferro por dois líderes que já vinham a longa data. Na Líbia, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, para quem não sabe, ele era inimigo figadal. Inimigo figadal é inimigo do fígado norte-americano. Ele estava envolvido no sequestro de avião, de derrubar aviões. Ele estava envolvido com ataques terroristas. Era o inimigo número 1 dos Estados Unidos na década, se não me falha a memória, de 1970. E o Egito, ele estava sob o governo, a mão forte de Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, que sucedeu no poder, Anwar Sadat, que foi morto pela Irmandade Muçulmana. Falamos isso num vídeo anterior. Então eles caíram, inclusive Gaddafi, né? Gaddafi, para quem não sabe, ele tinha o apoio de vários clãs na Líbia.
ele cai e é morto a pancadas. Tinha até há pouco tempo atrás um vídeo no YouTube. E Mubarak também cai do poder. E vai assumir quem? A Irmandade Muçulmana. E aí vai ter um golpe que vai depois tirar a Irmandade Muçulmana, retornando então o exército, o general Sisi assumindo o Egito. Só para vocês terem noção, então, a Líbia, tanto é que Muammar Gaddafi, já quando George Bush, o filho, lançou o eixo, né, o eixo do mal, a guerra contra o terror, o pessoal brincou muito chamando Gaddafi de Gaddafi, paz e amor. Então Muammar Gaddafi se encontrou com o presidente Lula, Muammar Gaddafi foi para a Itália, era uma das maiores fortunas do mundo, Gaddafi. Muammar Gaddafi foi para a Europa, né, fazendo ali, abrindo-se ali para mostrar que tinha mudado, mas aí não deu certo. Inclusive, a cadeia acho que mais problemática que nós tínhamos do mundo, a mais pesada do mundo, era na Líbia, quando teve um dos maiores chacinas que faria o Carandiru parecer pequeno com um tanto de mortos. É só pesquisar nos seus livros aí, nas suas redes sociais, tá ok? Então a Líbia, o Egito, e daqui isso atiçou para vários locais. Veio para o Iêmen, veio para a Síria com Bashar el-Assad. Tem a ver com essa primavera árabe aqui, os rebeldes rebelando-se contra o governo de Assad, que pede auxílio à Rússia, e a Rússia detona com os rebeldes. Aí o ISIS, que é o exército islâmico, também entra e junta-se rebeldes americanos, europeus, russos contra o exército islâmico, os curdos contra o exército islâmico. Aí vira realmente um imbróglio muito grande ali. A própria Arábia Saudita ficou temerosa e o Irã também ficou temeroso com essa propagação dessa primavera árabe dos povos que surgiu na Tunísia. Então atentem para isso que poderá cair nos vestibulares. Vou apagar a lousa, já voltarei em breve. Voltamos, porque senão vai ficar uma coisa realmente que você não vai entender nada. Os meus alunos entenderiam tranquilidade, estão acostumados comigo. Número 2 é a Argélia. E a Argélia, meu filho, é um barril de pólvora, uma pedra no sapato francesa, não é? A Argélia foi ex-colônia francesa, faz parte do Maghreb, novamente, Marrocos, Tunísia e Argélia. E aí, na Argélia, desde a década de 50 e 1960, aqui transforma-se num barril de pólvora problemático. Nós tivemos aqui, por exemplo, não é, a revolta dos Pieds Noirs. Pieds Noirs é pé preto. Para quem não sabe, por que pés pretos? Lembrem-se que o norte da África, ele é chamado de África Branca, tá? Formado por camitas e semitas islamizados. Mas quem eram os pés pretos? Eram os colonos franceses que foram para aquela região da Argélia, tomando terra dos argelinos. E aí, o que acontece? Acontece que os muçulmanos se revoltaram e mataram alguns franceses. E aí aconteceu a volta e foi brutal demais. Então, de 1954 a 62, nós tivemos batalhas, né, gigantescas na Argélia, né, a Guerra da Argélia, a guerra pela independência da Argélia, até que em 1962 tivemos um acordo de paz chamado Armistício de Evian. E aí a Argélia, ela transforma-se num país independente. Entretanto, na Argélia nós temos dois grupos ali que são realmente, que causaram grande problema. Primeiro foi a chamada FIS, Frente Islâmica de Salvação. Então é o primeiro grupo, Frente Islâmica de Salvação, era a FIS. Lembrando a vocês que na década de 1990 eles conseguem assumir o governo da Argélia, acho que nas eleições de 90 ou 91, e depois eles são retirados por um golpe dos militares. Mas dentro da Argélia nós tínhamos um grupo muito mais radical, chamado GIA, Grupo Islâmico Armado. Grupo Islâmico Armado. Esse Grupo Islâmico Armado, se não me falha a memória, nas revistas semanais, passou algumas cenas que eram escabrosas. Agora, no começo do século XXI, eles estavam matando e decapitando até muçulmanos e jogando as cabeças nos poços de água, que são reservas, você sabe, a Argélia é o domínio ali praticamente do Saara, então água é uma coisa rara.
E hoje nós temos também a atuação de células da Al-Qaeda, ou da Al-Qaeda, que é a base que era de Osama Bin Laden, também na Argélia. Então a Argélia, todo esse processo aí nós esperamos, e a Argélia como é que eu ia dizer, tem petróleo dentro do seu processo de riquezas, e é um país que como é que eu posso dizer para você, em tese ainda é um dos que tem um determinado equilíbrio ali no continente africano. Mesmo o IDH argelino é superior a muitos dos países africanos, tá? Depois, vamos apagar aqui para falarmos da área 3 e 4. E aí? E agora vamos falar rapidamente do Mali, os países do Sahel e da Serra Leoa. O Mali, meu filho, ele entrou praticamente numa guerra civil. O que é uma guerra civil, professor? Tem até tinha até na Marvel a guerra civil. Guerra civil é uma guerra intestina. O que é uma guerra intestina? Uma guerra interna entre a população, entre facções da população, segmentos da população. Não há esse inimigo externo em primeiro plano, mas sempre, quando você tem uma guerra civil, sempre há apoio externo, mas você não está guerreando com outro país. Então no Mali a guerra civil levou aqui a divisão praticamente do país. Então o Mali, o norte, com os chamados tuaregs, o povo do deserto, mais negros islamizados. Esses negros islamizados, se não me falha a memória, faziam parte do movimento nacional pela libertação do Azawad, essa área do norte do Mali, contra o sul do Mali, que era o governo constituído. Em 2013, França, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá enviaram tropas para o Mali. O Mali vem desde então nessa guerra, porque você acha que só tem Covid-19? Não, as guerras estão acontecendo. Eu sempre falo o seguinte: quando os noticiários eles não acham uma notícia para ficar sempre, eles vão na África e buscam alguma, porque a África é um continente que infelizmente ele vem no barril de pólvora. Aquilo que falamos da origem dos conflitos a partir do século XIX com o Tratado de Berlim, a Conferência de Berlim. E a Serra Leoa, que ficou mais de 10 anos também em guerra civil, comandado por um indivíduo chamado Foday Sanko, que depois, se não me falha a memória, também foi vice-presidente. Mais de 50 mil mortos e 500 mil refugiados, isso pelas grandes minas de diamante. Foday Sanko morreu acho que em 2003, 2004, não me lembro mais. Foi acusado de crimes contra a humanidade. E aí tinha aquela situação de cortar a mão do indivíduo, cortava o braço do indivíduo. Isso é mostrado no filme de Leonardo DiCaprio. Uma zona de instabilidade muito grande. Lembre-se que a África ela é rica, os recursos minerais são pródigos na África devido à sua formação geológica. Vamos dar um tempinho para apagar aqui, porque senão ninguém conseguirá entender absolutamente nada.